Olá, eu sou o professor Silvan e nesse vídeo nós vamos falar da parte teórica da aula prática de solubilidade de compostos orgânicos. Neste vídeo vamos falar sobre a solubilidade de compostos orgânicos. Quando falamos de solubilidade de compostos orgânicos, tem uma máxima que diz que semelhante dissolve semelhante. Na verdade, isso não é usado apenas na química orgânica, mas em toda a química de um modo geral. A que se refere essa frase, semelhante dissolve semelhante? Se refere às semelhanças que tem que ter entre o soluto e o solvente em termos de forças intermoleculares para que ocorra a solubilização. Então, nós temos que solventes polares conseguem dissolver compostos polares ou compostos iônicos. Um exemplo aqui seria você pegar água e adicionar um pouco de açúcar. A água e o açúcar, eles têm essa semelhança. Por quê? Porque a água é um composto polar e o açúcar também é um composto polar. Então, como eles têm semelhanças em termos de forças intermoleculares, eles vão poder se dissolver um no outro. Então, o açúcar poderá se dissolver na água. Um outro exemplo, você pegar a água e adicionar um pouco de sal de cozinha, o cloreto de sódio. Também vai haver a solubilização. O cloreto de sódio vai se dissolver em água. No entanto, o cloreto de sódio é um sal e sais são compostos iônicos. Como nós vimos, compostos iônicos também podem ser dissolvidos em solventes polares. Já solventes apolares, eles conseguem dissolver compostos apolares. Um exemplo disso é dissolver a naftalina em tolueno. Ao dissolver esses componentes, nós temos uma solubilização, só que agora entre compostos apolares. Dessa forma, temos que ter em mente que solventes polares não irão conseguir dissolver compostos apolares e vice-versa. Solventes apolares não irão dissolver compostos polares. No entanto, tem um adendo aqui que devemos fazer, que devemos observar também se o soluto e o solvente podem formar ligações de hidrogênio entre si. Isso também é um facilitador para a promoção da solubilização. No entanto, antes de falar diretamente de forças intermoleculares, nós devemos entender o que são forças intramoleculares. São forças de atração que ocorrem dentro da molécula. Uma molécula é uma união de dois ou mais átomos. Então, a força intramolecular é essa força que mantém unidos os átomos de uma molécula. Então, uma ligação química nada mais é do que a força de atração que mantém dois ou mais átomos unidos. Existem duas principais classes de forças de ligação: as ligações iônicas e as ligações covalentes. Nas ligações iônicas, imagine que eu tenha, por exemplo, o sódio, no estado fundamental. O sódio, em sua última camada, ele vai ter um elétron, que eu vou representar por esse pontinho. Já o cloro, em sua última camada, ele terá 7 elétrons. Nem o sódio, nem o cloro estão estáveis nesta configuração. Então, para alcançar uma maior estabilidade, estes átomos devem se unir. No entanto, essa união se dará pela transferência de um elétron do sódio para o cloro. Nesta transferência, o sódio perdeu aquele elétron, então agora ele tem mais prótons do que elétrons, por isso ele vai assumir uma carga positiva. Já o cloro ele tinha 7 elétrons, mas com o elétron do sódio, agora ele vai ficar com 8 elétrons na sua última camada. Dessa forma, o cloro agora tem mais elétrons do que prótons, assumindo uma carga negativa. Então, o composto que se forma aqui é justamente o NaCl, que é o cloreto de sódio. Qual a característica desse tipo de ligação química? Transferência de elétrons. Então, ocorre uma transferência do sódio para o cloro. E a força que vai manter esses átomos unidos é a força eletrostática. Eu tenho uma coisa positiva e uma coisa negativa. Positivo com negativo sentem a atração um pelo outro. Então, isso aqui acontece quando eu tenho interação entre metais e ametais. O outro tipo de ligação química é a ligação covalente.
A ligação covalente ela é formada pelo compartilhamento de elétrons. Então imagine aqui que eu tenho um átomo de hidrogênio e aqui eu tenho, por exemplo, um átomo de bromo. O bromo ele tem 7 elétrons na última camada e o hidrogênio só tem um elétron na última camada. Então pode haver um compartilhamento de elétrons aqui, formando uma ligação química entre o hidrogênio e o bromo. Agora, esses dois elétrons aqui não pertencem nem ao hidrogênio nem ao bromo, pertencem a ambos os átomos ao mesmo tempo. Então, isso aqui é característica de uma ligação covalente. A ligação covalente ocorre compartilhamento de elétrons. E esse tipo de interação ela é formada entre elementos não metálicos. Por que, então, os elementos eles não são encontrados na natureza de forma isolada? Sempre são encontrados de forma ligada. Eles se ligam a outros elementos formando novos compostos. Muito tentou-se entender o porquê disso. Foi quando então descobriram-se os gases nobres. São gases, são elementos químicos que, ao estudar a configuração eletrônica deles, perceberam que, primeiro, que eles não precisam se ligar a nenhum outro átomo para ter estabilidade. Então, despertou uma curiosidade. Por que que os gases nobres são os únicos elementos que não precisam se ligar a nenhum outro elemento e mesmo assim se encontram estáveis? Ao estudar esse fenômeno, viram que na distribuição eletrônica nos gases nobres, eles sempre apresentam 8 elétrons na última camada. Sendo assim, começou-se a imaginar que se os elementos eles também deveriam ligar-se uns aos outros de forma a alcançar essa estabilidade de um gás nobre. Então, essas ligações químicas deveriam acontecer de forma que no final do processo os elementos ficassem com 8 elétrons na última camada, se assemelhando a um gás nobre. Isso faria com que esses elementos apresentassem uma estabilização. Essa estabilização é muito evidente em alguns exemplos. Naquele exemplo do cloreto de sódio, quando eu tenho apenas o sódio, com aquele último elétron na última camada, apenas aquele elétron ele causa uma grande instabilidade no sódio. Essa instabilidade é tão grande que o sódio reage violentamente com a água, seja a água líquida ou até mesmo a água do ar, a umidade do ar. Dependendo da quantidade de sódio que se tenha, pode se tornar explosivo, ocorrer uma explosão violenta somente pelo contato do sódio com cloro. Voltando então ao slide anterior, é fácil perceber que o bromo ele ficou com 8 elétrons na última camada. Ele tinha 7 elétrons, só que esse elétron que antes era só do hidrogênio, agora faz parte dos dois. Então o bromo ficou com 8 elétrons na última camada. O cloro é fácil identificar isso também, porque o cloro também ficou com 8 elétrons na última camada. No entanto, o hidrogênio só ficou com 2 elétrons na última camada. Por que o hidrogênio se tornou estável, mesmo não tendo 8 elétrons na última camada? Porque o hidrogênio ainda assim se assemelha a um gás nobre. Existe um gás nobre chamado hélio, que este gás nobre ele se estabiliza com 2 elétrons na última camada. Sendo assim, o hidrogênio também está alcançando a estabilização, segundo essa regra, uma vez que sua configuração eletrônica, ao formar uma ligação covalente, também ficou com 2 elétrons, assim como o hélio. Agora o sódio, será que ele ficou estável? Sim, ele ficou estável também. Se nós pegarmos aqui a distribuição eletrônica do sódio, ele tem número atômico 11. Número atômico é o número de prótons. No átomo neutro, o número de prótons é numericamente igual ao número de elétrons. Então, ao fazer a distribuição eletrônica, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. O que significa esse número 1, esse número 2, 2 e 3? Esses coeficientes são as camadas eletrônicas, os níveis de energia. E essas letras, S, S, P, S, são as subcamadas eletrônicas, também chamadas de subníveis de energia. E os expoentes são as quantidades de elétrons que são possíveis serem alocadas em cada subnível de energia. Então eu percebo qual é a última camada do sódio.
é a camada 3. Então, na camada 3, ele tem um elétron, que é justamente esse elétron aqui. No entanto, ele perdeu esse elétron foi transferido para o sódio. Então, essa camada eletrônica aqui, ó, vai deixar de existir, porque esse elétron saiu daqui. Então, essa não será mais a última camada do sódio. Qual, então, será a última camada do sódio? Essa aqui. E nessa última camada, eu tenho quantos elétrons? Eu tenho 2 elétrons aqui, mais 6 aqui. 2 mais 6, 8 elétrons na última camada. Então, sim, o sódio também vai se estabilizar, pois vai ficar com 8 elétrons na última camada também. Para entendermos sobre as forças intermoleculares, primeiramente devemos ter bem claro em nossa mente o conceito de eletronegatividade. A eletronegatividade é definida como a habilidade de um átomo em atrair elétrons para si em uma certa molécula. A eletronegatividade ela já foi tabelada de todos os elementos da tabela periódica. O que nós devemos fazer é consultar esses valores de eletronegatividade. Por exemplo, aqui, ó, na molécula do hidrogênio. Hidrogênio ligado a hidrogênio. Qual é a eletronegatividade do hidrogênio? 2,1. Opa, mas este hidrogênio está ligado a um outro hidrogênio. Qual é a eletronegatividade desse outro hidrogênio? 2,1. Significa o quê? Que esses 2 elétrons aqui, ó, que eu representei por esse traço, eles estão sendo atraídos para esse hidrogênio aqui, pois ele tem uma força de atração de 2,1. No entanto, o outro hidrogênio, da outra extremidade, também está atraindo esses elétrons. Então, esses elétrons aqui dessa ligação estão sendo atraídos para os núcleos dos átomos. Como eu tenho átomos iguais, as eletronegatividades são iguais, esses elétrons eles vão ficar, na maior parte do tempo, orbitando entre esses átomos, sem nenhuma preferência entre esses elementos. No entanto, se eu tenho, por exemplo, o hidrogênio ligado a um átomo de flúor, a eletronegatividade do hidrogênio, 2,1. A eletronegatividade do flúor, 4. Então, o flúor tem maior eletronegatividade do que o hidrogênio. Significa o quê? Que esses elétrons eles vão ser atraídos para o próximo do flúor com maior intensidade do que eles seriam atraídos para o núcleo do hidrogênio. Então, estes elétrons, em vez de ficarem bem centralizados entre esses 2 átomos, esses elétrons eles vão ficar mais próximos ao flúor do que o hidrogênio. Essa maior proximidade ao átomo de flúor do que de hidrogênio vai fazer com que uma certa região da molécula fique mais carregada negativamente do que a outra. Lembrem que elétrons são partículas de carga negativa. Então, se os elétrons estão mais próximos ao flúor, vai gerar uma carga parcial negativa no flúor. É dado por essa letra grega delta. Já no hidrogênio, como os elétrons migraram lá para o outro lado, então aqui ficou pobre em elétrons. Mas no átomo eu não tenho só elétrons, eu também tenho o núcleo. O que é que eu tenho no núcleo? Prótons. Então essa região, já que ficou pobre em elétrons, a sua porção positiva vinda do núcleo, ela aflora, fica mais evidente. Então vai gerar uma carga parcial positiva aqui. De forma genérica, nós teríamos, digamos que essa aqui seja a molécula do flúor ligado ao hidrogênio. Esse lado da molécula, como os elétrons, está voltada para o flúor, então esse lado da molécula vai assumir uma carga negativa. Já esse lado da molécula, uma carga positiva. Então isso aqui é uma característica de uma ligação covalente polar. Por que esse termo? Porque gerou polos. Aqui eu tenho um polo positivo e aqui eu tenho um polo negativo. Gerou polos, então é uma ligação covalente polar. E nessa ligação entre o hidrogênio e um outro átomo de hidrogênio? Nesse caso, eu tenho eletronegatividades iguais. Se tem eletronegatividades iguais, os elétrons vão ficar bem distribuídos entre esses 2 átomos. Então aqui é um caso de uma ligação covalente apolar. Então aqui eu tenho um composto polar
e aqui um composto apolar. Ambos estão formando ligações covalentes. Existe um compartilhamento de elétrons. No entanto, esse compartilhamento é desigual. Os elétrons ficam, na maior parte do tempo, mais próximos ao átomo mais eletronegativo do que o átomo menos eletronegativo. Portanto, a eletronegatividade é um termo muito importante para podermos estimar se a ligação vai ser covalente, polar, covalente e apolar ou até mesmo iônica. Se a diferença da eletronegatividade for muito grande, por exemplo, subtrair um do outro e dar acima de 1,7, então é dito que ocorre uma transferência de elétrons. Então ali vai ser o caso de uma ligação iônica. Vejamos um pouco mais sobre forças de ligação. Nesse exemplo, a molécula do HCl, nós temos essa ligação aqui entre o cloro e o hidrogênio. Essa ligação está mantendo dois átomos unidos por uma ligação covalente. Portanto, aqui é uma força intramolecular. É uma força de atração que ocorre dentro da molécula, atraindo os átomos de uma molécula. Já o que seriam forças intermoleculares? São forças de atração que mantêm moléculas unidas. Então veja que, ao observar a eletronegatividade do cloro e do hidrogênio, percebe-se que a eletronegatividade do cloro é maior. Portanto, vai gerar uma carga parcial negativa no cloro e uma carga parcial positiva no hidrogênio. Assim como na outra molécula, carga parcial positiva no hidrogênio, carga parcial negativa no cloro. O que é que vai ser então essa força de atração intermolecular, entre moléculas? Vai ser a porção positiva aqui dessa molécula, que no caso é o cloro, ele está carregado negativamente, vai sentir atração por alguma coisa que está carregado positivamente. Então é uma atração eletrostática, positivo, atração por negativo. Quem está negativo nessa molécula? O cloro. Quem está positivo nessa molécula? O hidrogênio. Então, essa porção da molécula, que é justamente onde está o cloro, vai sentir atração por esta porção da molécula, que é justamente onde está o hidrogênio, pela atração eletrostática. Negativo no cloro, positivo no hidrogênio. Então, vai haver essa força de atração aqui. Aqui eu tenho, então, exemplos de forças intramoleculares e intermoleculares. Agora vejamos alguns tipos de forças intermoleculares. O primeiro tipo seria a força íon-dipolo. É a força de atração que existe entre um íon e a carga parcial em certo lado de uma molécula polar. Exemplo disso, quando dissolvemos o cloreto de sódio em água. O cloreto de sódio, nós vimos que ele é formado do íon Na+, e o Cl-. Então imagine que esta esfera aqui está indicando um certo íon, por exemplo, o íon Na+, o sódio positivo. O sódio positivo ele vai sentir atração por alguma coisa que esteja negativa. Nesse nosso exemplo, nós estamos utilizando água como solvente. Então a água nós sabemos que é formada por um átomo de oxigênio ligado a dois átomos de hidrogênio. O oxigênio é mais eletronegativo do que o hidrogênio, então vai gerar uma carga parcial negativa no oxigênio e carga parcial positiva em cada hidrogênio. Assim, nós podemos entender que neste exemplo, essa porção negativa aqui, por exemplo, pode ser o oxigênio da molécula da água. Já essa porção positiva dessa molécula está representando os hidrogênios na molécula da água. Então, a porção negativa da água, que seria o oxigênio, sentiria atração pelo íon positivo, que nesse exemplo é o sódio. Nessa outra situação agora, eu tenho cloreto de sódio, então eu tenho tanto sódio como cloro. Só que o cloro aqui, ele recebeu um elétron, ele está na forma de Cl-, que nós chamamos de íon cloreto. Nessa conjuntura, esse Cl-, como ele está negativo, ele vai sentir atração por alguma coisa que esteja positiva. Nesse nosso exemplo, como o solvente é água, então a porção positiva da molécula da água, qual é a porção positiva? Os hidrogênios. A porção positiva da molécula da água vai ficar voltada para o íon cloro, formando essa atração aqui entre o cloro e o hidrogênio da molécula da água, já que a atração entre o sódio e o oxigênio da molécula da água.
Então, isso aqui é a interação íon-dipolo. É isso aqui que permite a solubilização do cloreto de sódio em água. Não só o cloreto de sódio, mas vários outros sais que também se dissolvem em água, eles ocorrem por esse mecanismo. Outro tipo de força intermolecular muito presente é a ligação de hidrogênio. A ligação de hidrogênio é um caso especial de ligações do tipo dipolo-dipolo. Ela foi identificada ao fazer experimentos investigando as temperaturas de ebulição de diferentes compostos. E percebeu-se que quando nós temos a ligação entre o flúor e o hidrogênio, ou entre o oxigênio e o hidrogênio, ou ainda entre o nitrogênio e o hidrogênio, eles são anormalmente mais altos do que em outros tipos de ligações. Então, começou-se a investigar esse fenômeno e percebeu-se que existia esse tipo de interação intermolecular que ainda é mais forte do que as outras forças intermoleculares, e elas acontecem quando eu tenho um elemento altamente eletronegativo, como por exemplo, flúor, oxigênio ou nitrogênio, ligados a átomos de hidrogênios. Então, vamos observar aqui esse tipo de interação. Eu tenho aqui oxigênio ligado a hidrogênio. O oxigênio é mais eletronegativo, então gera uma carga parcial negativa no oxigênio, a carga parcial positiva no hidrogênio, assim como nesse outro hidrogênio aqui. Na outra molécula da água, eu tenho o mesmo fenômeno. Oxigênio mais eletronegativo, já o hidrogênio menos eletronegativo. Então, essa força de atração vai ocorrer entre a porção negativa da molécula da água, no caso o oxigênio, e a porção positiva da molécula de outra molécula de água, que no caso seria o hidrogênio. Então, essa interação vai ocorrer de forma que os elétrons livres dessa molécula de água, no caso do oxigênio, vão sentir a atração pela porção positiva da molécula de água vizinha. Então, isso aqui está ocorrendo uma ligação de hidrogênio. Nesse caso aqui, ocorreu entre duas moléculas de água, mas não necessariamente tem que ser água. Por exemplo, aqui nós temos essa molécula, amônia, NH3. Nessa molécula eu tenho um átomo altamente eletronegativo, como o hidrogênio, ligado a hidrogênios. Então pode ocorrer a formação de ligações de hidrogênio. Nesse caso, o que é que eu tenho? Nitrogênio é mais eletronegativo do que os hidrogênios, então vai gerar uma carga parcial positiva nos hidrogênios e uma carga parcial negativa no nitrogênio. Assim como nesta outra molécula aqui, de NH3 também. Então a interação vai se dar de forma que a porção negativa desta primeira molécula interaja com a porção positiva dessa molécula vizinha. Isso se dá por meio dos elétrons livres aqui. Os elétrons livres dessa primeira molécula do nitrogênio vão sentir atração pelo hidrogênio da molécula vizinha. Então, também pode ocorrer essa interação aqui dessas moléculas. Não pensem que tem que ser apenas moléculas idênticas, exatamente iguais, para que sofram as ligações de hidrogênio, não. Por exemplo, aqui, a molécula da água, ela também pode formar ligações de hidrogênio com o nitrogênio da molécula da amônia. Então veja aqui, porção negativa da água, porção positiva da água, porção negativa da amônia, porção positiva da amônia. Então pode ocorrer essa atração aqui também, entre o nitrogênio da amônia e o hidrogênio da água. De forma similar, só que agora, porção negativa da molécula da água, porção positiva da molécula da água, porção negativa da molécula da amônia, porção positiva da molécula da amônia. Então pode haver uma interação aqui, uma força de atração também entre esses compostos aqui. No entanto, agora eu tenho o oxigênio, os elétrons livres do oxigênio sentindo atração pelo hidrogênio da molécula vizinha, formando esse tipo de interação. Só um exemplo para vocês realmente identificarem como são fortes essas interações de hidrogênio. Vamos dar o exemplo aqui, C2H6O. C2H6O. Com essa fórmula eu consigo desenhar essa molécula aqui. CH3, CH2,
OH. Tudo bem. Consigo formar uma outra molécula aqui, ó. CH3O, CH3. Então veja que essas duas moléculas, elas têm exatamente a mesma quantidade de carbonos, a mesma quantidade de hidrogênios e a mesma quantidade de oxigênio. No entanto, elas são estruturas totalmente diferentes. Essa substância aqui, ela é um álcool. Essa outra substância aqui, ela é um éter. A temperatura de ebulição, ou seja, a temperatura que essa substância ferve, do álcool, 78 graus. A temperatura que essa substância ferve, menos 23 graus Celsius. Então, se nós considerarmos nossa temperatura ambiente, percebemos que essa substância aqui, o álcool, é uma substância líquida. Já essa outra substância, o éter, considerando nossa temperatura ambiente, essa substância aqui é um gás. Então veja que o estado físico dessas duas moléculas são totalmente diferentes, no entanto apresentam a mesma forma molecular, C2H6O. Por que que isso acontece? Porque na molécula do álcool, nós temos o hidrogênio ligado diretamente ao oxigênio. Isso permite que essa molécula do álcool forme ligações de hidrogênio com outra molécula do álcool. Isso faz com que a sua temperatura de ebulição seja mais elevada, uma vez que eu tenho que incidir uma temperatura maior para poder separar essas moléculas, para poder quebrar essa interação de ligação de hidrogênio e separar essas moléculas. Já que no éter, eu tenho oxigênio? Tenho. Tenho hidrogênio? Tenho. Um está ligado ao outro? Não. Então aqui não forma ligações de hidrogênio. Por isso, as forças que mantêm moléculas de éteres atraídas entre si são muito fracas. Portanto, uma baixa temperatura já é suficiente para passá-la para o estado gasoso. Então, essas substâncias, embora tenham muitas semelhanças, elas têm propriedades físicas totalmente diferentes em virtude de uma poder formar ligação de hidrogênio e a outra não. Falamos muito sobre moléculas de água. Vamos então ver aqui algumas características da molécula de água. Veja que aqui eu tenho um exemplo de uma formação de ligação de hidrogênio entre duas moléculas de água, sendo que a porção negativa aqui, ó, dessa água, que é o oxigênio, está sentindo atração pela porção positiva da outra molécula da água. Tá? Isso aqui é a ligação de hidrogênio. Então, perceba que devido a essa formação das ligações de hidrogênio, as moléculas de água elas tendem a se organizar de uma forma muito característica quando elas estão solidificando, quando você está passando por um estado sólido, quando a água está se transformando em gelo. Essas estruturas muito peculiares das moléculas faz com que formem cristais, como mostra essa figura ao lado. Essa aqui é uma micrografia, foi feita no microscópio, onde é possível observar essa formação dos cristais. E esses cristais de gelo, né, são formados justamente devido a esse arranjo tridimensional que as ligações de hidrogênio permitem na molécula da água. O outro tipo de força intermolecular é do tipo de polo-dipolo. Esse tipo de interação ela ocorre em moléculas polares. Por exemplo, aqui eu tenho o hidrogênio ligado a cloro. Então, o hidrogênio é menos eletronegativo, então apresenta carga parcial positiva, e o cloro, a carga parcial negativa. Nessa figura aqui, nós podemos ilustrar essa molécula do HCl, onde nessa porção positiva aqui, o que é que eu teria? O hidrogênio dessa molécula do HCl. E na porção negativa, o cloro dessa molécula do HCl. Tá? Então a parte positiva de uma molécula vai sentir atração pela parte negativa da outra molécula de HCl. Então aqui vai ocorrer essa interação do tipo dipolo-dipolo. O nome dessa interação é dipolo-dipolo justamente por causa desse dipolo que é formado aqui, ó. Seriam polos, é um polo positivo e negativo. Como eu tenho dois aqui, ó, um dipolo. O dipolo dessa molécula de HCl vai sentir atração pelo dipolo dessa outra molécula de HCl. No entanto, esse tipo de interação ela pode ocorrer não só com duas moléculas, mas com várias outras moléculas que possam estar próximas, formando uma espécie de agregados.
tanto de forças atrativas, que seria a porção positiva com a porção negativa, como também forças repulsivas, que seriam a parte negativa de uma molécula interagindo com a parte negativa da outra molécula, ou a positiva de uma molécula interagindo com a positiva da outra molécula, como é o caso aqui, ó. Aqui eu tenho repulsão, positivo com positivo, já que eu tenho repulsão, negativo com negativo. E este tipo de interação ele é mais fraco do que a íon dipolo. Para finalizar, as forças intermoleculares, nós temos as forças de dispersão de London, também chamado de forças de Van der Waals, ou ainda chamada de interação dipolo induzido. Então, força de dispersão de London, forças de Van der Waals ou dipolo induzido, é tudo a mesma coisa. Como é que ela ocorre? Ela ocorre em moléculas apolares. Imagine, por exemplo, aqui a molécula de hidrogênio. Na molécula de hidrogênio, eu tenho átomos iguais com eletronegatividades iguais. Então, não há uma força de atração maior em um dos sentidos dos átomos. Então, os elétrons eles devem ficar preferencialmente nessa região entre os núcleos dos átomos na maior parte do tempo. No entanto, a gente tem que entender que esse aqui é um fenômeno de nuvem eletrônica. Os elétrons não tem como identificar a posição dos elétrons. Os elétrons não ficam em posições fixas. Eles ficam na forma de nuvens eletrônicas. O que significa isso? É que os elétrons ficam em constante movimentação por esses átomos. Então, como os elétrons ficam em constante movimentação por esses átomos, pode ser que num determinado instante de tempo, mesmo que esse tempo seja muito, muito curto, mas os elétrons passaram mais por um lado da molécula do que o outro. Embora que no outro instante de tempo ele já volte para o seu sentido original. Mas num instante de tempo, se a gente pudesse fotografar os elétrons num instante de tempo, ele poderia estar, por exemplo, desse lado aqui. Numa outra foto, os elétrons poderiam estar aqui. Na outra, mais para esse lado da molécula. Então, quando os elétrons passam por um determinado lado da molécula, aquele lado da molécula fica mais polarizado. E essa polarização na molécula, ela vai afetar uma molécula vizinha. A molécula vizinha, digamos que ela é apolar, ela não tem nenhum polo. Mas como os elétrons dessa molécula se movimentaram de forma que ficaram por um instante de tempo muito curto, mas mesmo assim passaram por aqui e polarizou essa polarização vai fazer com que ocorra uma polarização na molécula vizinha. Ou seja, os elétrons que estão mais para esse lado, eles vão sentir repulsão por esses elétrons, fazendo com que os elétrons migrem para o outro lado da molécula. Esse lado da molécula ficando, então, negativo. Aqui, portanto, se os elétrons migrarem para aquele lado, aqui, portanto, vai ficar positivo. Então, vai haver uma força de atração entre essas moléculas em virtude simplesmente essa flutuação da nuvem eletrônica dessa molécula. Tá? No instante de tempo posterior, essa molécula já vai voltar a ser neutra, já vai voltar a ser como era originalmente, mas naquele instante de tempo ela se polarizou e polarizou uma vizinha. E essa vizinha aqui que foi polarizada, ela pode polarizar uma outra molécula vizinha a ela. Perceba que esse tipo de força intermolecular é a mais fraca de todas, porque ela ocorre simplesmente pela movimentação dessa nuvem eletrônica que num determinado instante de tempo, que pode ser muito curto, ela polariza a molécula. Então essa aqui é a força de atração mais fraca entre todas. Assim, agora conseguimos entender melhor essa regra do semelhante dissolve semelhante, onde devemos investigar as forças de interação intermoleculares entre o soluto e o solvente. Se o meu solvente e o meu soluto ambos forem polares, nós já vimos como identificar essa polaridade, ocorrerá sim a dissolução entre eles. Já ao observar a estrutura química da molécula do soluto e o solvente e observamos que ambos são apolares, ocorrerá sim a dissolução desses componentes. No entanto, nós temos que perceber que existem substâncias que, mesmo sendo polares e o soluto polar, não dissolve completamente. Existe um certo limite de solubilidade. Se você pegar um copo com água, botar uma colherzinha pequena de açúcar, dissolve. Mas eu boto mais um, daqui a pouco eu coloco uma grande quantidade de açúcar naquele copo com água. Não vai mais dissolver.
Então, mesmo substâncias que sejam semelhantes em termos de força intermoleculares, mas existe um limite de solubilidade, tá? Não é infinito. Por exemplo, se eu pego água e sal, se eu pego 100 ml de água, eu consigo dissolver até 37 gramas de sal. Se eu quiser dissolver mais que 37, eu não vou conseguir, certo? Então, semelhante dissolve semelhante? Sim, agora tem até um certo ponto, tá? Então, finalizamos aqui essa videoaula. Bons estudos!